Em Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Enfoque pela rádio Transforma.net. Hoje a nossa convidada é a Rosilene Correia, que é pedagoga, é especialista em coordenação pedagógica pela UNB, formada pela UNB, igual a mim, e é diretora do Sindicato dos Professores em Brasília. É uma grande honra receber você, Rosilene. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, diretamente de Portugal. Então, eu é que agradeço imensamente pela oportunidade, especialmente por estar aqui falando com você, que é uma colega de profissão e de Brasília, né, que estivemos juntas aqui em muitas situações. Então, foi uma boa surpresa e agradeço imensamente pelo convite. Um prazer conhecer o Henrique também, né, Henrique? Espero que depois a gente possa fazer essa conversa pessoalmente e que não demore muito, que essa pandemia nos permita atravessar novamente aí esses oceanos da vida. Que volta a Portugal. É um prazer conversar consigo, Rosilene, e saber que, além de tudo, você é uma coisa que se está a perder um pouco em todo o mundo. É sindicalista. Sim. E, infelizmente, os sindicatos cada vez mais estão a perder importância a nível mundial. E eles são importantíssimos não só para os trabalhadores, mas para em meu entender, e podia até iniciar já com a nossa conversa, são essenciais não só para os trabalhadores, para a própria sociedade, para a liberdade e para a solidariedade na sociedade. O que nos tem a dizer, concorda com isso? Concorda que os sindicatos não são importantes só para os trabalhadores, mas são importantes para toda a sociedade, para a defesa da liberdade, para a defesa da solidariedade? Sem dúvida, Henrique. Acho que a gente pega a história, né, do início do movimento sindical, ele teve uma origem que foi muito assim da necessidade, naquele momento, da proteção realmente dos direitos dos trabalhadores e conquistas, né? Mas, ao longo dos anos, isso vem mudando e mais do que nunca. Os últimos, eu diria, 20 anos, especialmente, os sindicatos mudaram as suas características no sentido de ampliar a sua atuação e atuando em áreas não só corporativistas, né? Hoje o que nós temos é um movimento sindical que defende o meio ambiente, independente dos trabalhadores qual ele representa são trabalhadores do meio ambiente, mas é isso, assim, de que país, de que mundo nós estamos falando e o papel do movimento sindicato nisso, né? Sindical nisso, que é a defesa da democracia, a defesa dos direitos humanos, a defesa da diversidade, enfim. Então, há hoje uma integração também entre os sindicatos, de forma em que a educação pública, por exemplo, passa a ser uma responsabilidade de todos os ramos, de todos os sindicatos, portanto, de toda a sociedade. E é isso, é o movimento sindical trabalhando e atuando por um mundo mais justo, e esse mundo mais justo ele vai além da nossa pauta corporativista. Então, daí a importância. E você tem razão, o movimento sindical no mundo como assim, foi colocado uma imposição de crise ao movimento sindical, porque não que nós tenhamos saído da nossa zona obrigatória de atuação, mas porque mudanças foram acontecendo, o mundo do trabalho foi mudando, e nesse século, mais do que nunca, com a pandemia, aprofunda-se isso. Hoje nós temos uma uberização mundial e em todas as categorias, todos os tipos de serviço, isso vai fragilizando. E falando do Brasil, nós temos aqui uma situação que se agrava profundamente com relação ao movimento sindical, que foi a reforma trabalhista. Primeiro veio a terceirização e depois veio a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista ela tira a obrigatoriedade da contribuição sindical, que é o imposto sindical, que era a contribuição anual, que era obrigatória.
Porque você sabe que a luta se faz de qualquer maneira, mas sem o financiamento, isso dificulta muito, fragiliza muito o nosso enfrentamento, o nosso combate daquilo que nos é colocado diariamente, constantemente. Então, no Brasil, desde o golpe, que nós insistimos ainda em reafirmar, não foi um golpe contra a presidenta Dilma, mas foi contra a classe trabalhadora, porque desde então, medidas que o Congresso vem aprovando são todas de retirada de direitos. E na medida que você tem uma crise econômica e política combinada com a aprovação de retirada de direitos e, inclusive, de tensionalmente fragilizar o movimento sindical, isso faz com que as categorias, a classe trabalhadora se afaste. Há uma inversão nisso, deveria ser o contrário. Mas a tendência é de um afastamento das suas entidades de base, exatamente porque há uma crise, baixos salários, salários congelados, então vai se criando uma certa descrença por baixo da classe trabalhadora e nós, cada vez mais, com as dificuldades impostas, como eu falei, sem o financiamento, nós temos vários sindicatos fechando as portas porque não tem condições de pagar salários dos seus trabalhadores com o fim do imposto sindical. Então, isso é um prejuízo para toda a população. Não é só aquele sindicato que está fechando suas portas, aquela categoria vai ficar desamparada. Não, o papel que ele cumpria para toda uma sociedade fica também prejudicado. Então, no Brasil, isso é muito grave. Nossos direitos trabalhistas estão sendo fortemente atacados com o governo Temer e agora mais ainda com o governo Bolsonaro. O que se tem é reforma da Previdência, o trabalhador do Brasil agora vai ter que contribuir cerca de 40 anos para se aposentar, é o mesmo que dizer que as pessoas não vão mais se aposentar. Né? E aí, principalmente... As pessoas esquecem, Rosilene, só que a faixa, a expectativa de vida no Brasil não é a mesma da Europa, Sim, não é? sim. Então, nós temos trabalhadores que morrem em serviço, não chegam a se aposentar. Né? Porque isso. É outra realidade, né? Eu até tive conversando com uma pessoa e ela dizia assim, mas até que é bom que vocês até que se aposentam cedo. Eu falei, a gente morre. O problema é que a gente não mais. É. E assim, quando você fala de serviço público, é uma coisa que você vai levar 40 anos, mas você ainda consegue ver isso, né? Enxergar essa possibilidade. Agora, para o serviço privado, o que tem? Você, na medida que você fica desempregado, e com a crise que nós estamos vivendo, o desemprego está aumentando assustadoramente. E com isso, as pessoas, portanto, vão ficar com essas lacunas de contribuição, porque não tem renda para continuar contribuindo com a INSS, e isso vai só distanciando a sua capacidade e possibilidade de aposentadoria. Então, o que nós teremos aqui é uma realidade parecida com o que o Chile viveu aí os últimos anos, de pessoas bem idosas tendo que trabalhar e, ao se aposentar, com redução drástica da sua renda. Então, no momento em que você precisa, você não tem um Estado que te dá assistência, porque nós não temos uma saúde pública que, de fato, atenda. O SUS agora está mostrando a sua importância, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, que é modelo para o mundo inteiro, mas não tem investimento. Agora, com a pandemia, está evidente para todo mundo o quanto que a saúde pública é importante, o papel do Estado é indispensável para a vida das pessoas. Inclusive para os ricos, que estão buscando também atendimento na saúde pública, que sabe onde é que se tem melhores profissionais, inclusive. Tem excelência, não é? Exatamente. Ainda apesar... Em Brasília, você sabe, o hospital de base, ele é super, super disputado, inclusive por quem tem dinheiro. Quando precisa, que é algo grave, dá-se um jeito de ser transferido para o hospital de base. É verdade. Mas eu voltando um pouco atrás, relativamente à incapacidade dos sindicatos se autossustentarem, mas os sindicatos não exigem financiamento do Estado, porque o Estado financia as associações patronais. No Brasil, em Portugal também. E os sindicatos não reivindicam, assim como os partidos políticos têm financiamento estadual, porque é que os sindicatos não reivindicam um financiamento do Estado?
Olha, aqui tem essa discussão, ela é um tanto que dividida entre essa discussão do movimento sindical. Porque, na verdade, a gente tinha até então um amparo legal que nos dava essa tranquilidade, né? Que era esse dia de trabalho, um dia de trabalho no ano, que era a contribuição que ia, inclusive, para o Ministério do Trabalho, um percentual para o Ministério do Trabalho, outro percentual que ficaria, portanto, com o governo, um outro percentual para as centrais e outro para as confederações e outros para as entidades de base, que era esse retorno, né? O meu sindicato, nosso sindicato, inclusive, nós abrimos mão a vida toda desse imposto sindical porque nós temos a contribuição mensal, porque temos uma categoria que é de serviço público, portanto tem estabilidade, e temos cerca de 80% da nossa categoria que é sindicalizada. Então, isso nos dá um certo conforto e também porque nós fazemos parte, nós somos da Central Única dos Trabalhadores, que nós temos como princípio que o imposto sindical, o meu vínculo com o meu sindicato, ele deve ser espontâneo. O sindicato deve fazer um trabalho de tal forma que os seus trabalhadores, a sua base, o reconheça e reconheça a sua importância e queira ter esse vínculo. Mas nem todos os sindicatos têm condições para isso, como, por exemplo, os sindicatos do comércio, que há um rodízio muito grande, né? Hoje eu sou garçonete, amanhã eu sou demitida e virei balconista de uma loja de calçados, e aí eu acabo não ficando sindicalizada porque eu não tenho estabilidade no emprego. Então, esse tipo de ramo, acaba que o imposto sindical obrigatório, ele era indispensável, que são os sindicatos que estão sofrendo muito agora. E agora nós temos uma política, Henrique, que certamente nós não teremos abertura, não temos número suficiente no Congresso para aprovar uma lei que viesse amparar, de certa forma, que seria um amparo aos sindicatos, aos trabalhadores, né, na verdade. O tratamento de igualdade. É o princípio da igualdade que é estabelecido na Constituição. Mas no Brasil a Constituição tem sido jogada fora, agredida profundamente. Então, antes não havia uma necessidade, hoje há totalmente uma falta de interesse por parte de quem é maioria hoje no Congresso e no governo para abrir essa discussão. O problema, Rosilene, que a gente tem é que, na verdade, houve um golpe. E Sim. esse golpe feriu todos os instrumentos democráticos que nós temos. Sim. Principalmente os sindicatos, porque o que eles mais usam? O sindicato está querendo mamar nas tetas do governo. O sindicato é que é o principal gastador, é aquele que não quer nada. Então, e as associações patronais? Só para concluir, eles estão com discurso... E as associações patronais não mamam? Sim, mais inclusive, né? Então tem todos os lucros para eles. Mas eles estão juntos, Henrique, esse é o problema. O discurso é para desconstruir todo o sistema protetivo do trabalhador. E na verdade, nós faz por conta própria. Não é? E nós atrapalhamos os planos deles. O patronal não. Né? Porque o patronal está em parceiro. Que há uma política que é só de lucros para eles, né? Então há uma parceria ali. Infelizmente... Tanto que eu não sei se vocês se lembram, nas eleições e mesmo no período do impeachment da presidenta Dilma, a Federação da Indústria no Brasil financiou abertamente a campanha do impeachment, porque tinha todo o interesse para aprovar a lei da terceirização, da reforma trabalhista, porque era exatamente a pauta deles que um governo de esquerda não colocava, não acatava, não colocava para votação, enfim, não implementava. Então, bastou tirar quem estava atrapalhando, que era quem governava, e tudo isso aconteceu rapidamente. E tem, não sei se vocês acompanharam também, logo de imediato, pelo Temer, o presidente Temer, ele aprovou a emenda constitucional 95, que congelou investimento na educação, saúde e na área social por 20 anos. Então, você imagina, Henrique, o que é você pensar um país como o Brasil,
que já tem uma carência enorme nessas áreas e você congelar por 20 anos investimentos. Então, não se pode gastar, né, que eles chamam como gastar, mais do que o que foi no ano de referência. Então, você vai passar 20 anos podendo investir apenas aquilo que já estava sendo feito. Isso é o fim. Mas isso não isso configura até um crime de favorecimento do ensino privado, um crime de favorecimento pessoal. Claramente. Isso é crime, ele está a favorecer o ensino privado. Aliás, tanto quanto é sabido, este Ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, está ligado ao ensino privado. Sim. Na verdade, a privatização de modo geral, né? E por isso nós combatemos tanto, assim, e tentamos postergar ao máximo o início das aulas remotas aqui no Brasil, exatamente porque se fosse um governo confiável, um ministro da Educação confiável, você entenderia isso como alternativa e, inclusive, iríamos ajudar nisso, de alguma forma, com campanhas, etc. e tal. O problema é que a gente sabe que por trás disso está a oportunidade que eles queriam tanto chegou com a pandemia. No meio de uma desgraça, eles ainda encontram uma forma de usar a estrutura pública para beneficiar os empresários. Então, aqueles que tanto defendem a mercantilização da educação, a privatização da educação, porque é importante dizer, né? Você privatiza a educação por partes. Você não vai privatizar vendendo os prédios públicos das nossas escolas, mas você privatiza por dentro. E é isso que o nosso temor, que com essas plataformas, bons negócios para o mundo empresarial da área da educação estejam acontecendo, porque não são só essas plataformas agora. Vocês sabem que tem país que eles entraram em acordo, as grandes empresas fecharam por países, cada um atende um país, fecha o pacote completo. Aí é claro que isso já tem também aí contratos para médio e longo prazo. As outras etapas, sair do que é a tecnologia propriamente para vir para o conteúdo. Né? Que conteúdo, que proposta de currículo, de que escola estaremos falando daqui a pouco. É esse o nosso temor. Então, além de substituir a mão de obra, que aí também eles, com certeza, com pouco compromisso ou quase nada que se tem com a educação pública básica, especialmente, achar que pode se baratear, sim, isso. Porque se você tem as plataformas, basta um professor para montar uma aula que vai atender quantos alunos? Isso é ilimitado, né? Como a aula que eu gravo. Então, isso pode reduzir. Então, se você tem um governo que não tem compromisso com o serviço público prestado de qualidade, você tem uma tendência aí a também sofrer isso no futuro. E aí a gente viaja, inclusive, um pouco mais. As nossas próximas greves, como serão tratadas? Nós teremos as mesmas condições de um movimento grevista, depois com uma reposição de calendário letivo para repor as aulas, que você já fez isso muito aqui, depois dessa reposição? Ou será que enquanto nós estivermos em greve, as aulas que estão gravadas estarão disponíveis para os alunos assistirem e não teremos déficit de aula e, portanto, quem fizer greve fica sem salário e fica por isso mesmo? Eu sei que Portugal me parece até que é um pouco isso, né? Por isso tem uma outra dinâmica de greve. Mas aqui, Henrique, a gente às vezes faz greve de 50 dias, 60 dias com as aulas suspensas, né? E em algumas situações mais, digamos, radicais. Sempre difícil, né? E sempre Exatamente, sempre muito difícil para se conquistar alguma coisa. Bastante, tudo muito... Então, são preocupações, e aí já falando um pouco disso, né, dessas aulas, esse mundo virtual, da uberização. Aqui no Brasil já teve um país que abriu um anúncio no jornal para contratar professores pelo menor valor por aula. Então, isso já está acontecendo, e é contratar para prestar esse serviço temporário. Olha, eu preciso de você para vir aqui dar 3 aulas, e eu te pago as 3 aulas. Daqui um mês... Uma empresa, um colégio fez isso? No Paraná. No Paraná já houve um ensaio disso. Então, são ameaças que nós estamos sofrendo, são os desafios que estão postos.
Este tipo de poder do Bolsonaro, de uma extrema-direita protofascista e que assenta o poder, este poder seria possível com educação no Brasil? Seria possível o quê? Com a educação no Brasil, se a gente tivesse uma educação para uma visão mais ampla, não é? Se não houvesse tanto analfabetismo, Henrique, se este poder não promove precisamente o analfabetismo como forma de se autossustentar. Olha, infelizmente, o que eu tenho a te dizer é algo assim de envergonhar, porque uma coisa é você compreender uma pessoa analfabeta e que faz opções não acertadas, né? Porque não consegue mesmo, tem suas limitações. Mas no Brasil, o Bolsonaro foi eleito e posso te dizer que a maioria dos eleitores do Bolsonaro não eram analfabetos, não são os analfabetos. Pelo contrário, a elite votou em Bolsonaro e votou movida por uma onda que era o combate à corrupção, que foi o que nós sofremos. Mas aí, a elite não é uma minoria no Brasil. Uma pequena minoria. Não, veja bem. Estamos falando de outro jeito. O Brasil tem muitos analfabetos, ok. Só que você pega a região Nordeste, que é uma área que ainda tem uma concentração de analfabetismo, de pessoas mais pobres, etc. e tal. E o Nordeste não elegeu Bolsonaro. Na sua maioria, não elegeu, voltou no Haddad. Hoje há um movimento crescente com esse público do Nordeste de adesão. Mas aí tem outras questões em jogo, como, por exemplo, o conservadorismo. O Bolsonaro faz um discurso extremamente conservador. Além de fascista, ele é um falso conservador, mas quem faz o discurso da defesa da família, o falso cristão. Então, isso está atraindo outro público. E o que isso se agravou agora com a pandemia? Porque desde que ele assumiu, que todas as medidas foram para retirar direitos, portanto, empobrecer mais ainda as pessoas. Agora, ele teve a oportunidade de aprovar, que foi forçado a aprovar pelas bancadas de esquerda, porque foi o PT, junto com outros partidos de esquerda, PSOL e outros, que insistiram para que a ajuda necessária, que é uma cesta, renda mínima, né, um programa de renda mínima, fosse de R$200, que foi o que o Guedes apresentou. Primeiro não queriam nada, depois R$200. Conseguimos elevar para 600. Só que quem ficou sendo o dono, o bonzinho, quem está matando a fome é o Bolsonaro. Então, essas pessoas que estão sendo beneficiadas pela primeira vez com um gesto positivo do presidente, estão vendo nele agora um homem do bem que está fazendo pelo pobre. E isso está fazendo com que cresça a popularidade dele com os mais pobres, o que não era anteriormente. Anteriormente, a tendência da classe mais baixa, os mais pobres mesmo, eram de votar, especialmente no PT. E então a oposição não consegue desmontar esse discurso cínico? Estamos tentando, estamos fazendo tudo para desmontar. Inclusive, quando a gente for falar aqui de educação, teve o Fundeb, que foi aprovado agora recentemente, né, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica. Ele fez todo o movimento para não aprovar, porque se não aprovasse agora, nós perderíamos, e aí sim seria o fim da educação pública no Brasil. E ele fez todo o movimento para barrar, ou pelo menos para colocar dinheiro lá, designar dinheiro, destinar dinheiro, os recursos públicos para a rede privada, comprando vagas em creches, etc. e tal. Nós conseguimos uma grande mobilização, foi uma baita vitória nossa. Aí, até bancada favorável a ele mudou de voto, porque viu que ia ficar muito mal se não fizesse isso. No outro dia, ele foi para, porque isso foi de madrugada, logo pela manhã ele já estava nas redes sociais parabenizando e dizendo que era um feito dele. Então, ele tem um poder muito grande nas redes sociais, e isso nós não conseguimos combater nas eleições de 2018, e ele continua fazendo estrago nas redes sociais com muitas mentiras. Isso a gente não conseguiu ainda combater. Mas
a luta nas redes sociais acaba por ser mais barata do que nas televisões e nos jornais, e mais possível. E porque é que não se optou ainda por isso? Não se esgotaram ou não se aumentaram as possibilidades de utilização das redes sociais? É porque nas redes sociais nós também prezamos e não abriremos mão da ética e da verdade, o que não acontece com ele. Ele continua mentindo, ele continua com fake news, ele continua agindo de má fé, ele continua enganando as pessoas, cheio de robôs. Então, é uma disputa que, para nós disputarmos de igual para igual, nós teríamos que adotar também essas posturas que Bolsonaro adotou e continua adotando. Então, aí fica a desvantagem para nós. É claramente isso. E eu queria que você falasse sobre o plano de previdência suplementar que estava tentando passar para o funcionário público, para os professores da escola pública. Explica para a gente isso. Não, na verdade, passou. Né, que nós temos, os estados passaram a ter sua previdência própria, né, desde a outra reforma, e com essa última reforma agora, com essas mudanças todas de idade, de tempo de contribuição, aliás, foi uma reforma assim que ela destruiu a previdência, na verdade, né? Não se pode mais ter essa segurança de que tem uma previdência que você estará acolhido, amparado lá ao final. E aí, então, nós temos a previdência própria. E, além da previdência própria, agora criou-se a previdência complementar, né? Que é exatamente porque, com as novas regras, ninguém mais se aposenta com o seu salário integral. Então, uma possibilidade de você se aposentar com o salário que você tem, ou um pouco menos, dependendo do que você vai contribuir, é você, além daquilo que é retirado naturalmente do seu contra-cheque mensalmente, você complementa para você chegar ao final tendo digamos que uma poupança maior. Qual é o problema disso? É que nós já tivemos, no nosso caso aqui no Distrito Federal, saques já da nossa previdência, do nosso fundo, e também porque não há garantia nenhuma de que esse dinheiro estará bem guardado. O próprio governo pode fazer saque desse dinheiro, desse recurso, e quando você for se aposentar e precisar lá adiante, não ter dinheiro lá para te pagar. Hoje, Tanto assim, perdão te interromper, que Brasília foi construída com dinheiro da Previdência. Exatamente. Então, esse rombo da Previdência é antigo. Processo, porque antigamente cada espaço do governo tinha o seu núcleo de previdência, né? Tinha o IAPI e aqueles outros todos os institutos de previdência, que depois se fundiram num só, na nossa previdência privada, na nossa previdência no INSS, que veio assim depois do INSS. O que nós estamos vendo, então, é um retrocesso. E se ele lançou mão, naquele momento, dos fundos que existiam para a Previdência, bom, era para construir a capital. Agora pode ser para qualquer coisa. Na verdade, assim, aquele modelo de previdência solidária, né, que eu ganho mais, contribuo, inclusive para pagar a aposentadoria daquele que nem emprego tinha ou que ganha muito pouco, aquilo acabou, não existe mais. Né? E nós temos, inclusive para pensionistas e tal, tudo mudou drasticamente. E no nosso caso aqui, fazendo bem específico, porque agora, assim, servidor público, cada estado teve que assumir a sua responsabilidade. Então, cada estado tem a sua previdência. E no nosso caso, para ficar bem claro o exemplo, a nossa foi criada em 2007. Então, quem foi admitido no serviço público depois disso, passou a contribuir lá direto com a Previdência. Nós, mais antigos, éramos do INSS, que migramos, uma massa nossa veio para a Previdência do DF, que é o IPREV. O que acontece? Nós tínhamos aqui já um montante nesse fundo, porque tivemos muitas nomeações nos últimos tempos
e também porque nós estávamos já contribuindo ali. Quando o governo anterior, aqui do DF, né, fez o saque dos recursos da nossa Previdência, a justificativa era de que precisava de complemento para pagar salários dos servidores. E que faria a reposição disso com imóveis públicos que seriam transferidos para a nossa Previdência, para que quando houvesse necessidade pudessem ser vendidos, enfim. Acontece que agora nós estamos checando tudo isso e também ações do Banco Regional de Brasília. E tantas ações, o que o governo pagou pelas ações, o valor bem acima do que elas de fato valem, assim como os imóveis também foram superfaturados, superavaliados. Então, imóveis que entraram para a nossa contabilidade da Previdência não correspondem ao valor de mercado. Então, houve uma avaliação que também foi super valorizada lá. O valor bem acima do que o mercado... Mas é curioso, então, e não se denuncia ainda agora. O Banco do Brasil, por ordem do Paulo Guedes, vendeu património. Curiosamente, vendeu a um banco que é liderado por uma empresa do Paulo Guedes, que ele é associado, e vendeu por 10% do valor, mas para compra por um valor superior ao valor real. O que nós estamos assistindo... Não é denunciado, não demonstra... o Ministério Público Federal está investigando. Então, tem investigações, tem ações abertas, tem denúncias. A questão é que o Brasil hoje não vive uma democracia. Então, o que você assiste hoje é que a justiça, ela tem um peso dependendo para quem for que ela estiver investigando, a quem ela estiver investigando. E o Paulo Guedes e Bolsonaro, família do Bolsonaro, enfim, há claramente hoje uma maioria no Poder Judiciário do Brasil que está agindo politicamente, com interesse político, e não por interesse da justiça, interesse do povo. É esse o quadro que nós temos. Então, o Ministério Público está investigando. Tem várias situações, várias denúncias com relação ao Paulo Guedes, porque ele, sim, ele é um homem do mundo da privatização, né, das empresas e dos bancos particulares. Ele tem relações fortíssimas. Então, esse caso que você citou do Banco do Brasil foi, assim, escancaradamente o que ele fez, o que ele vendeu pelo valor que deveria e qual foi o valor que ele vendeu. Então, é uma doação. Aí isso faz a gente se lembrar aqui que o Brasil já viveu algo parecido, que foi na década de 90 com a Vale do Rio Doce também. Lembram disso? Que foi assim, um valor, a telefonia também, enfim. O Brasil, 3 plataformas de petróleo agora, né, que foram vendidas por um valor irrisório. Exatamente, a história se repete. O que muda é que antes nós tínhamos à frente do governo um governo de direita, mas uma direita, digamos que tradicional, privatista, liberal, neoliberal, mas agora você tem, junto a isso, uma série de outros elementos, outros fatores de comportamento do governo. Então, se agrava mais ainda por isso, além de estarem vendendo, doando o Estado brasileiro, que é isso que estão fazendo, ainda temos outras situações como o incentivo ao uso de arma, o incentivo ao racismo, à homofobia. Então, tudo isso junto. Então, isso está transformando o Brasil em um país, lamentavelmente, ruim de se viver. As pessoas estão sendo atacadas de todas as formas, não só empobrecendo, mas também estão recebendo incentivos de cultivar alguns valores, alguns comportamentos, que isso vem, assim, numa lógica de destruição de pessoas intolerantes, de mais gente morrendo pela rua pelo simples fato de ser negro ou de ser um homossexual, uma trans. Então, a violência contra a mulher também tem aumentado assustadoramente. Feminicídio é um negócio que nunca esteve tão em alta como nos últimos tempos, e a gente sabe que tem influência por parte de quem está no poder desse país. Pois, mas quem está no poder para se enriquecer. Usa o poder em proveito próprio.
Sim. E isso, essa denúncia do uso do poder em proveito próprio, do Paulo Guedes a meter dinheiro no bolso através das privatizações, essa denúncia não está a ser feita pela esquerda, nomeadamente pelo PT, que é o maior partido de oposição a este governo, e por outros partidos. Está, Henrique. Está, como eu disse, está sendo feito. Tem tanto o percurso, o caminho do parlamento, quanto também da justiça. Como eu falei, o Ministério Público Federal está acionado. A questão é o peso, o tempo que se dá para essas investigações e o resultado disso. Infelizmente, hoje, vocês acompanham aí os filhos do Bolsonaro, o enriquecimento deles, quantos apartamentos, quantas casas, que não justifica pela renda dessa família, e nada acontece. Tudo se engaveta, tudo fica por isso mesmo. O Bolsonaro comprou uma briga com o Moro para tirar o Moro, para ter o poder da polícia no Brasil, da Polícia Federal, das investigações. Então, é esse o Brasil que nós estamos vivendo. É uma repetição agora em larga escala do caso Banestado. Como? É uma repetição, agora está-se a repetir em larga escala o caso Banestado. É isso. O Brasil, como eu falei, está se repetindo parte da história já vivida no Brasil, e nós, e exemplos de outros países também, só que aqui com alguns agravantes, que como esses que eu já citei aqui, que é do perfil do presidente. Não é por acaso que nós temos hoje um governo praticamente militarizado, porque os cargos principais do governo são ocupados por militares. Então, tem o presidente que foi eleito democraticamente, então há uma república, né? Mas, na verdade, o que você tem é uma linha militar por dentro do governo. É uma roupagem de democracia. Uma roupagem de democracia. E aí, atrelado a isso, você tem uma parte que é o militarismo e a outra empresarial, interesses empresariais, econômicos. E não coloca aí outra, não coloca aí outra, que é essa falsa religião, esses moedeiros falsos, tal como a Bíblia, esses moedeiros falsos, esses vendilhões do templo, na realidade vendilhões do templo, não são também o grande sustentáculo deste poder? Sem dúvida. Eu diria a você que, do ponto de vista popular, de sustentação popular do Bolsonaro, é exatamente esse público, né? É o fundamentalismo. Então e é impressionante, viu, gente? Eu conheço, na minha família, inclusive, tem gente que de uma atuação religiosa fortíssima, e da Igreja Católica, porque às vezes a gente tem uma falsa ideia de que são só os evangélicos. Não. A parte conservadora da Igreja Católica também, embora tivemos agora, estamos, né, aí com agora houve bispos. Movimento dos bispos, exatamente. Então, tem uma parte da igreja que não comunga mesmo com isso, a Igreja Católica não comunga. Mas, assim como também temos igrejas evangélicas que têm lá as suas particularidades. Eu ia dizer o seguinte: são pessoas, famílias de trabalhadores, de pessoas do bem, sabe? Pessoas do bem, mas que comungam, enxergam no Bolsonaro o seu representante por causa da questão moral. É um negócio doente, assim. Mas ele, por exemplo, a família, ele preza muito a família, não é? Ele diz que a família são os filhos dele, mas a família dele não é o povo brasileiro. Mas, gente, me permita aqui fazer um corte aqui para a gente voltar um pouquinho lá Aliás, a família, ele até é divorciado. Qual família? Esta ou a anterior? A anterior. Não, são 3. Ele gosta tanto da família que ele fez 3. São 3, Ele gosta muito. Mas olha só, isso não é uma particularidade do Bolsonaro. Então, desculpe, e não denunciam isso publicamente, o cinismo do Bolsonaro a dizer que defende a família quando ele já vai na terceira família? Denuncia, mas tem um negócio que eu não sei o nome ainda e ninguém descobriu, que é assim: o Bolsonaro... Lembra quando o Bolsonaro fez o discurso dele na ONU? Que nós ficamos todos envergonhados, isso é um absurdo, agora ele se acabou e tal.
Gente, ele fez o maior sucesso, aquele discurso dele, porque foi ao encontro daqueles que estão com ele. Então, ele tomou uma decisão que é de manter o seu perfil e alimentar aqueles que o sustentam. Então, ele não pode decepcionar. Então, ele se repete e ele dialoga com esse público. Então, por mais que a gente denuncie, por mais que a gente fale, por mais que tente esclarecer, por mais que combata, mas aquele público fiel permanece porque ele não decepciona. Ele continua falando a mesma coisa que ele disse quando foi candidato. Tem algo do Bolsonaro que ninguém pode dizer que ele mentiu. Ele foi eleito fazendo as defesas do que ele está implementando. Então, esse público, essa base dele, dos 30% que continua, é essa que não vai mudar por nada que ele faça, nem com a história da pandemia, dele dizendo que é uma gripezinha, ele perdeu. Porque esse público, ele continua dialogando com eles diariamente, tudo que ele fala agrada. E aí essa coisa da família, que eu falei que ia voltar um pouquinho aqui, é para ver o perfil no Brasil do político e como é que as coisas estão conturbadas no Brasil. Podem recuperar a gravação do dia da votação pelo impeachment da Dilma. 90% de quem foi lá votar pelo impeachment votou. Estou votando em nome do meu filho, da minha filha, votando em nome da minha igreja, votando em nome do meu pai, votando em nome... Era sempre o voto em nome de algo pessoal. Então, esse caráter da política para o povo, representar o povo, o interesse da nação, isso tá fora de moda por aqui. É claramente, assim como o Bolsonaro é a família dele, não está defendendo a família institucional, família, é a dele, né? E assim como as pessoas estão ali com seus mandatos, também em defesa de algo do seu interesse pessoal e não do bem comum. E aí esse povo continua sendo eleito. E aí nós temos um Congresso... Mas esse povo que acredita que o interesse pessoal dele é defendido pelo Bolsonaro e é defendido pelas igrejas evangélicas e neopentecostais, esse povo não é possível dizer-lhe que, afinal de contas, aquilo que ele está a fazer é apenas a contribuir para a riqueza de uns e para o empobrecimento dele próprio, para a manutenção dele próprio nessa miséria intelectual e moral? Olha, eu particularmente acredito que esse ciclo isso tem que passar, né? Tem um movimento, ainda vai depender muito de nós, de como é que nós continuaremos tratando isso e o que a gente vai fazer para avançar. Eu também, além de ser sindicalista, aqui em Brasília, eu sou vice-presidente do Partido dos Trabalhadores. E nós temos, e o partido como um todo está fazendo uma discussão e vamos lançar um plano, né, que é um plano de reestruturação do Brasil. O nome está para ser definido, mas é isso, assim, tentar mostrar não mais aquela discussão do que foi feito, mas o que está se deixando de fazer e o que pode voltar a ser feito, qual é o potencial do Brasil para a gente tentar mexer. Eu estou esperando, Henrique, que infelizmente na dor as pessoas de repente acordem. Porque o Brasil, nós estamos aprofundando a pobreza. A pandemia deixará sequelas muito duras das nossas vidas, não só do que nós vamos perder das pessoas que partirão. Os mais ricos aproveitam a pandemia para ficarem mais ricos. Isso e vou te falar. Aquilo que eu vejo é um discurso muito mole, e digo-lhe frontalmente, a minha apreciação é um discurso muito mole do Haddad. Nós estamos... muito centrista, muito conservador. Personalizar no Haddad, né? Porque nós temos muita gente aqui além dele. Agora, nós estamos exatamente trabalhando isso. Plena pandemia... É face do PT. Em plena pandemia, nós tivemos muito desemprego, mas os mais ricos ficaram mais ricos. Então, como é que a gente explica um negócio desse? Como é que você tem um país onde tanta gente está passando fome, mais gente perdendo emprego e aqueles que são ricos estão ganhando dinheiro de alguma forma, né?
Quem é que está facilitando isso? Lembra que lá bem no início da pandemia, o Guedes e Bolsonaro liberaram rapidamente aquele montanha de dinheiro para os banqueiros, né? Que foi para os banqueiros, e os meses, tem gente que agora vai receber a sua primeira parcela dos R$600. Então, essa a lógica que aqui está. Agora, gente, os desafios são postos, não é tão simples assim você mudar o que está na mente das pessoas. Nós tivemos governos aqui, anteriormente, o governo Lula, que mudou radicalmente a realidade desse país, mas que as mudanças foram rasas do ponto de vista da estrutura em si, né? Nós não provocamos as reformas necessárias, por mais que as escolas tenham sido melhoradas e a qualidade da educação e mais gente tendo acesso à educação, não foi suficiente, porque nós temos alunos, à época do impeachment, que estavam lá na universidade pelo ProUni e não conseguiam identificar que aquilo não era por acaso, que tinha alguém governando que colocou aquilo como prioridade. Então, nós falhamos. Nós temos que admitir que falhamos. Nós não conseguimos fazer com que as pessoas entendessem que faz diferença. Governo, não é? Que faz diferença. Que não é personalizar, mas é um programa inteiro. Como é que eu governo para quê? Quais são as prioridades? Quem é que eu estou enxergando nesse meu governar? Que hoje, claramente, não é assim. Mas aí você vai para essa parcela de apoiadores do Bolsonaro e você sabe mais ou menos o cara assim que é louco, doente pelo time de futebol dele, que aí ainda que o time é rebaixado, mas ele continua lá firme e forte, vestindo a camisa, defendendo, é mais ou menos esse sentimento. Tem uma parcela aqui do eleitorado do Bolsonaro que nada que você diga ou faça consegue mudar. Pode ser que ele próprio cometa algo. É um fanatismo. Tem um fanatismo. A coisa do mito, né? Eles chamam ele de mito. Então, assim, é um fanatismo. É o fanatismo religioso. A maioria, sim. A grande maioria, sim. Olha, Rosilene, você estava dando seu depoimento pessoal da família e tudo, e na minha família mesmo, eu vi gente que antes achava ele ridículo, que tinha um discurso horroroso, etc. e tal. Bastou um padre falar, olha, mas ele defende o Brasil do comunismo. Essa coisa do comunismo é um negócio incrível. Acabou isso daí, comprou um monte de votos, ganhou um monte de votos, né? Então, sem muito esforço, não é? Eu não sei de onde chegaram a essa bendita conclusão, mas fez a cabeça de muita gente. Exato. Né? Essa coisa do comunismo é impressionante. Ia virar a Venezuela. Na verdade, vai virar o Haiti, não é? Bem capitalista. Exato. Exatamente. Então, hoje eu acho que deve ter alguns, inclusive eleitores dele, desejando ir embora para Cuba, né? Porque lá as condições... lá já acabou. Pois é. Então, eu fico preocupada com isso, porque realmente, além desse papel do governo PT, que errou nesse aspecto, que a gente não... As pessoas passaram, na minha percepção, se eu consegui uma casa, não foi porque teve um programa do Minha Casa Minha Vida, foi porque eu orei, foi porque eu fui santa. É o eu, né? Eu mereci porque Deus me ama, especificamente. Ele odeia o resto da população, mas ele me ama. Entendeu? Então, eu acho que esse foi um grande pecado do governo. Né? Porque, na verdade, sociais maravilhosas, mas que as pessoas, a igreja tomou conta desse discurso, entrou por aí. Eu acrescentaria aí uma coisa, que é assim, o nosso governo também houve um incentivo muito grande ao consumo, que era exatamente para gerar, né? A economia precisava estar aquecida e tinha que consumir. Só que aí esse consumismo, ele acabou mantendo e reforçando um caráter muito capitalista. Entende? Assim, há uma contradição nisso, né? Exato. E aí, esse pensamento individualista do que eu comprei o tênis mais caro, não foi porque a importação me permitiu a economia do Brasil, dólar, comparando com
com real me favoreceu. Não, é porque eu trabalhei. Ah, um monte de concursos, o período de mais concurso público aqui no Brasil, para substituir, inclusive, os terceirizados dos ministérios por concursados. Mas a pessoa, não, eu me esforcei, estudei muito, por isso eu passei no concurso. E não porque tinha uma política de valorização do Estado, portanto, do serviço público que me deu mais oportunidade de passar. Então, esse sentimento também do individualismo, que é resultado do mundo capitalista, nós não combatemos, nós não soubemos trabalhar isso, assim, das oportunidades de consumir, mas de resultado de um governo com um olhar socialista, de uma prática socialista. Nós não bem-estar social, não é? O bem-estar social. Entenderam Nós, que é o não, bem-estar. exatamente. Aí temos que assumir a nossa responsabilidade. A população do Brasil não sabe o significado da palavra solidariedade. Não sabe. Afinal de contas, o poder do PT começou com um sindicato, não é? Não entendi a última palavra. O poder do PT começou com um sindicato com os metalúrgicos de São Paulo. Do ABC. Do ABC? Se ele começou... Começou... O PT... Ele está trazendo a história do início do PT com o Lula. Sim. O Partido dos Trabalhadores ele surgiu exatamente do entendimento do movimento sindical, de que não bastava ter um movimento sindical, que na verdade o poder em fazer e proteger e ter leis estava no parlamento. Então precisava ter um partido para ter pessoas com compromisso mesmo com a classe trabalhadora. Então a origem do PT de fato é ser no coração do movimento sindical e do ABC paulista, que foi de onde surgiu o Lula. Mas há uma crítica agora ao PT, que o PT transformou-se num partido como os partidos tradicionais, hierarquizado e afastou-se dos movimentos de base. Não existe nenhum partido mais próximo da base do que o PT, posso te garantir isso, pelo menos no Brasil. O PT ainda é um do maior partido da América Latina. Então, mesmo com toda essa crise, nós aumentamos muito o número de filiados ao PT. Então, acho que acho que pode sim ter havido, tivemos, na medida em que fomos governando, houve uma elitização, talvez, do partido, e quando você fala de fugir das suas bases, é isso, aquelas ações que a gente tinha mais pé no chão, lá junto às pessoas, isso, de certa forma, foi sendo terceirizado, e isso, claro, evidentemente, que trouxe prejuízos. Essas ações junto das pessoas, o acompanhamento das pessoas, foi sendo substituído pelas seitas religiosas, pelos neopentecostais, pelos evangélicos. Exatamente. Sim. Hoje, essa invasão que nós temos, especialmente das igrejas evangélicas, é que estão fazendo mesmo esse papel de forma equivocada para nós, né? Para eles tem interesse claro, tanto é que nós temos aqui no nosso congresso uma bancada fortíssima de religiosos, fundamentalistas. Fundamentalistas. São os 3 Bs, é o boi, a Bíblia e a bala. Exatamente, é isso. Mais do que nunca. A religião aliada à bala. Isso. Na verdade, essas 3 vezes eles se dão muito bem. Onde é que está a religião do amor nisso tudo? Não, inexistente. Nesse nem caso, no parlamento... Nem nada. E como responsável do PT, vocês pensam regressar às bases, pensam dialogar com as bases, mobilizar as bases para que o Brasil tenha futuro, seja o país do futuro? Sem dúvida, a gente não tem outro caminho. Né? E aí não é assim, precisamos voltar às origens. Não, precisamos, no mundo atual, na modernidade que se tem hoje, mas encontrar as formas de estarmos novamente, diretamente, olho no olho com esse povo. Não tem outra. E outra coisa, não adianta ignorar a existência desses fundamentalistas, precisamos disputar com eles. Precisamos nos aproximarmos deles. Oi?
denunciá-los. Ou se eu lembro, É isso, um disputar que eu digo. Você não põe em causa o seu pastor, ele pode ser ladrão, pode ser um bandido, cometer crimes, mas você não põe em causa o seu pastor. Vocês não denunciam isso? A gente denuncia, Henrique, é porque as coisas não são tão evidentes assim. Né? Tem formas de se fazer, isso é feito o tempo todo. Assim, outro dia, um padre que fez uma denúncia durante o sermão, 2 dias depois estava morto. Então, em Minas. Então, assim, as denúncias e as tentativas, os enfrentamentos são feitos constantemente. Os nossos companheiros do Movimento Sem Terra, direto você tem gente sendo assassinada aí por essas matas do Brasil. Nossos povos indígenas agora morrendo, estão sendo atacados pela Covid-19 e não tem assistência do Estado. Nós estamos fazendo uma baita campanha aqui, o SOS Chavante, para arrecadar recursos para cuidarmos dos nossos povos indígenas, que senão vão acabar. E é esse o interesse do Bolsonaro, é que acabe mesmo, que é para pegar as terras de volta, né? De volta não, que nunca foram nossas, mas de ter posse dessas terras, ganhar essa batalha, que é histórica. Então, nós estamos vivendo um Brasil, gente, que é desesperador. Infelizmente, é isso, assim. Se você for analisar ponto a ponto do que está sendo o Brasil, a água sendo privatizada, como é que se pensou a água do Brasil ser privatizada? Agora, os maiores parques estão sendo também aqui o de Brasília, viu? O Parque de Brasília está na lista para ser privatizado. E é esse Brasil, estão privatizando o que nós temos de mais rico, a nossa natureza. É esse Brasil que temos. E tem uma coisa louca acontecendo que as pessoas não conseguem fazer leitura disso. Com essa privatização, infelizmente, aquilo que eu vejo na oposição a este governo é que tem o exemplo da Argentina. O exemplo da Argentina, que com as privatizações houve um roubo generalizado e as privatizações, aquilo que fizeram foi levar o Estado à falência. O exemplo do Chile também. Acabaram por levar o Estado à falência. O Pinochet perdeu as eleições porque o Estado... Os roubos foram tantos... Faliu, né? E que levou o Estado à falência. E então a oposição brasileira não tem capacidade para demonstrar o exemplo da Argentina e do Chile? Henrique, tem uma questão cultural. Eu me lembro que estava uma vez na Argentina, aliás, no Chile, cheguei com os meus filhos em Santiago e estava vendo uma manifestação de estudantes. Eu fiquei encantada com aquilo, assim, que rapidamente as pessoas foram saindo de dentro de casa e vindo para a rua e se juntando, se solidarizando aqueles estudantes. E na Argentina a mesma coisa. O povo brasileiro não tem essa cultura, infelizmente. E você sabe quando foi que, para mim, isso ficou mais evidente, assim, que eu quase que perdi as esperanças, mas eu espero que não, e espero que a gente não demore tanto tempo quanto o povo chileno para tomar as ruas. Mas quando Lula foi preso, não houve, porque o Lula, por todas as críticas que se possa ter, ele é a maior liderança, não só do Brasil, uma referência, e que naquele momento esperava-se que houvesse uma comoção da população. E não houve. O que nós tivemos ali no sindicato onde ele ficou, dos metalúrgicos, em São Paulo, foi o movimento da classe trabalhadora, da nossa militância, dos sindicatos, muita gente, muita gente. Agora, aquilo acontecendo com a maior liderança do país e de forma injusta, era para ter tido uma movimentação do país inteiro. A direita conseguiu movimentar as classes médias antes do golpe da Dilma. Sim, nós nos dividimos. Na verdade, na época do golpe, nós nos dividimos claramente. Aqui na Esplanada, você tinha o lado vermelho, o lado amarelo e verde. Eles não são amarelos e verdes. Eles são... E porquê é que não dizem a verdade? Que eles não são amarelos e verdes. Eles são azuis. Eles se apropriaram. Eles são azuis e vermelhos e brancos. Eles têm, na realidade, a bandeira dos Estados Unidos da América. E exibem... Sim. Mas eles se apropriaram dessa coisa do patriotismo, né? Se apropriaram disso
E ficou irreversível. Então, e porquê que... Não, na verdade, como se eles fossem, né? Eu não vejo a oposição brasileira a dizer que eles não são patriotas, eles são traidores à pátria. A gente diz isso o tempo todo. É porque é mais evidente, vou te falar, e a imprensa não mostra a nossa versão. A imprensa não mostra. O outro dia nós tivemos uma grande manifestação o dia todo. Não sai nada na televisão. O nosso 1º de maio só saiu da televisão porque teve participação do Fernando Henrique Cardoso e de outros que não da esquerda. Porque houve aí um entendimento de fazer um bloco daqueles que defendem a democracia. Então, o nosso 1º de maio foi a defesa da democracia. E aí tivemos a participação do Fernando Henrique. Com isso, deu notícia na Rede Globo. Se não, não teria tido uma linha. Então, não é noticiado. E aí não adianta a gente achar que de repente, será? Foi assim que eles conseguiram ir construindo toda essa lógica contra a esquerda no Brasil, especialmente contra o PT. Só que saiu fora do que eles pretendiam. Porque o que eles pretendiam era eleger um tradicional da direita. E o Bolsonaro surgiu pelo meio do caminho, porque o Aécio foi um desastre, o Serra também, o Alckmin também, enfim, eles foram ficando sem alternativas, né? E veio o Bolsonaro e pegou o vácuo. Foi um negócio que caiu no colo dele e deu certo. Porque pegou um país com as pessoas descrentes da política, alguns decepcionados com o PT pela sua fama e como fala? A insistência da corrupção, né? E aí, exatamente, com o impeachment fez tudo isso, não deixaram a Dilma governar e transformaram a Dilma e o PT nos responsáveis pela crise econômica do Brasil, mas ela foi provocada pela crise política, porque o Aécio disse claramente que a Dilma não iria governar e travava tudo no Congresso, então as coisas foram despencando porque não deixaram ter governo. Mas, desculpe, a Dilma também não teve... A Dilma foi muito conciliadora, teve uma política económica liberal e não teve coragem no Congresso apresentar propostas no sentido de que aquela Câmara dos Deputados não tivesse 34 partidos, porque é impossível governar um país com 34 partidos. O presidente da República tem esse poder, Henrique, só se foi, aqui não tem não. Não, podia não tem. Provocar um referendo. E a Dilma Por que não um já referendo? assumiu, olha só, a Dilma já assumiu tendo minoria no Congresso, que nós sempre tivemos, mas o Lula tinha capacidade, quando isso não tinha isso com maioria, mas ele tinha uma capacidade política de articular, porque era início, porque estava tudo muito bem. A Dilma já começou a pegar um período complicado, com um perfil diferente mesmo do Lula, que é muito mais conciliador, mas a Dilma não teve condições de governar. O segundo mandato da Dilma já foi decretado que ela não governaria. E presidente... Ela chegou a botar em pauta a reforma política. Sim, lembra disso? Quando começaram e não tem acordo. Agora o Guedes está apresentando a reforma tributária que, na verdade, vai sacrificar mais ainda os trabalhadores. É essa reforma. Nós estamos insistindo com uma campanha da taxação das grandes fortunas. Você acha que tem apoio do governo? O governo teria que ser o primeiro a apoiar, porque significa arrecadar mais, mas eles não querem, eles não vão comprar essa briga, porque o grupo deles não topa, porque exatamente os ricos os milionários que sustentam também essa política. Até agora o Bolsonaro está muito bem, porque ele tem essa base popular, mas ele também está agradando aos grandes empresários. Ainda não desagradou. Se ele começar a fazer algum movimento, aí tem chances de tirar o Bolsonaro. Senão, ele vai concluir o seu mandato, podendo, inclusive, ser reeleito. Porque ele vai ter, de um lado, os interesses econômicos e, de outro, uma popularidade cega, que é a coisa do fanatismo. Mesmo depois da pandemia, depois desta tragédia em que ele meteu o Brasil, ele tem possibilidade de ser reeleito? Tem. Então, mesmo oferecendo cloroquina para a EMA. E não acham que a oposição, particularmente o PT, tem responsabilidades nisso? Todos nós temos, mas daí não dá para você responsabilizar um partido pelo que esse mundo do poder nos impõe.
Não é o mundo do poder. Acabei de falar. Mas o partido também tem Veja a bem, capacidade de lutar contra esse mundo. ô Henrique, você, por mais que a gente tenha aqui desacordos, né, divergências com os Estados Unidos, com a política dos Estados Unidos, mas continua tendo poder. E agora o Trump faz um discurso de que não quer intimidade com o Bolsonaro, mas ele não quer se expor. Mas nas políticas, na política especialmente falando, enquanto é interesse dele, ele tem sim, entende? Então tem muita coisa aí que o Bolsonaro, com esse jeito dele, que às vezes eu costumo dizer, precisamos parar de fazer piadinhas como se o Bolsonaro fosse um palhaço. Eu discordo disso. Claro. Pelo contrário, ele está cumprindo com o papel, ele sabe exatamente o que fala e o que faz. Ele está se saindo muito bem naquilo para o qual ele foi eleito e criou-se essa imagem, né? Uma espécie de ator. Ele tem um papel a desempenhar e que faz muito bem. Então, eu não faço parte daqueles que ficam compartilhando memezinhos, chamando o Bolsonaro de idiota, de não sei o quê, fazendo piada. Não se trata de piada. Ele é um cara perigoso. Ele está agindo de uma forma com habilidade tremenda. Nem a pandemia, nem ele sendo essa pessoa totalmente sem responsabilidade, comprovadamente sem responsabilidade com o povo, com a saúde do povo, ele está saindo sem ser desgastado, entende? Ele trocou ministro, qual país do mundo que demite um ministro porque está fazendo o que é certo? Foi isso que aconteceu aqui. Nós somos um caso único no mundo, não é verdade? É, impressionante. E falamos das escolas militarizadas, né? Era a minha última pergunta para você, exatamente esse projeto das escolas militarizadas. Então, gente, rapidamente, né, que o tempo está terminando, vocês acompanham aí as nossas mudanças também no Ministério da Educação, cada um pior que o outro. E aí, mas a primeira medida que foi tomada no MEC, no primeiro dia de governo Bolsonaro, foi criar uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares, que é a militarização das escolas. E isso está se espalhando o Brasil afora. Aqui no Distrito Federal, o governo já quis agradar rapidamente e já temos chegando aí nas 11 escolas da rede. Nós insistimos muito, combatemos muito, seguramos isso, mas é a intenção de militarizar. Assim como o governo por dentro militarizado, ele quer militarizar também as escolas, que é a linha dele mesmo militar. E essa militarização, no início, é um misto do que é a nossa estrutura com os nossos professores, mas com a invasão de militares dentro da escola para impor disciplina e etc. e tal. Isso foi o que sucedeu no Chile. Exatamente. Então, é isso o que a gente, logo de cara, com a posse do Bolsonaro e com o Paulo Guedes no Ministério, ficou muito evidente que o Guedes quis trazer e está trazendo para o Brasil, é sempre uma tentativa atrás da outra, de implementar políticas aqui que ele, de fato, aprendeu do Chile. E a relação que ele tem com o mundo empresarial, com os bancos, né, os banqueiros, então ele tem interesse próprio nisso, nessa política que é de beneficiar alguns aos poucos. A reforma da Previdência foi isso, ele se pautou naquilo que foi feito no Chile. Agora, nós sabemos que no Brasil nós não vamos demorar tanto tempo quanto o Chile para que a população reaja. Nós estamos tomando providências e faremos tudo para que o estrago que foi feito no Chile não ocorra aqui. Esse caminho da militarização, a intenção de militarizar não só a estrutura do governo, mas também as nossas escolas, é exatamente o que eles querem atingir a mente dos nossos meninos e meninas, para que no futuro eles tenham um Brasil que comungue com todas as ideias que eles trazem desde já. E é isso que nós não podemos permitir. Por isso que a educação pública, especialmente, tem um papel fundamental e estratégico. E mais do que nunca, nós temos que exercitar a filosofia de Paulo Freire. Nós temos que ter uma escola absurdamente democrática, uma escola que, de fato, seja laica, uma escola que respeite a diversidade, uma escola que forme cidadão e cidadã do bem e para defender
uma sociedade justa e igualitária. É esse o papel da educação e é isso que nós continuaremos fazendo. A educação já tem tido um papel estratégico, protagonista em todas as lutas que nós temos feito, todos os combates que temos feito a essas políticas de Bolsonaro e Guedes. E continuaremos fazendo. Guedes e Bolsonaro precisam durar pouco tempo aqui no Brasil, mas para isso é preciso da força popular. E aí nós teremos, se não estiver enganada, no dia 23, a segunda rodada do Stop Bolsonaro Mundial. E aí contamos com vocês que participem ativamente da atividade desse dia, que foi muito importante mostrar para o Brasil que o mundo inteiro está preocupado com os rumos da política brasileira. E eu quero aqui agradecer pela participação, foi um prazer estar com vocês, muito bom bater esse papo e saber que tem gente preocupada e solidária com o Brasil. Olha, nós aqui em Portugal temos um movimento de resistência muito forte. Portugal é muito solidário, eu posso falar pelo que tenho visto desde que cheguei aqui, e percebo que todo o povo português, todo o povo, na sua maioria, é solidário e é preocupado com os rumos que o Brasil está tomando. Então, pode contar com a resistência, com a participação portuguesa no Stop Bolsonaro. Com a nossa solidariedade. E o nosso papel, não é? Esse programa faz parte, a Radiotransforma.net, este programa faz parte dessa solidariedade. Que bom, eu agradeço imensamente pelo espaço aqui, foi um prazer estar com vocês. Eu agradeço imensamente, foi um grande prazer, um grande aprendizado, e agradeço também especialmente a você que nos assiste e que nos dá likes e curtidas e se inscreve no nosso canal, ajudando que a gente divulgue e faça frente também à mídia, não é? Que é hegemônica e que nos dê voz e vez na resistência. Esperamos vocês no próximo programa Enfoque, pela rádio Transforma.net, pelo YouTube, por todas as nossas redes sociais. Até o próximo. Enfoque. A lusofonia em foco.